Frequentemente ouvimos falar sobre os curdos nas notícias quando um novo conflito irrompe no Oriente Médio. Ora, as tropas curdas lutam contra o Estado Islâmico, ora as regiões curdas exigem autonomia, ora os partidos curdos se tornam um fator importante na política da Turquia, Síria e Irã. Mas, ao mesmo tempo, surge uma pergunta estranha. Afinal, quem são os curdos? Eles têm sua própria língua, uma cultura antiga e até forças armadas, mas mesmo assim não têm um país próprio. Embora sua população hoje seja estimada em cerca de 45 a 50 milhões de pessoas, como aconteceu que um povo cujo próprio nome, em textos antigos, soa como as palavras valente e herói, acabou dividido entre 4 países? Saúdo vocês no canal História Incrível. E hoje vamos reconstruir a crônica completa da vida de uma nação, cujo único amigo verdadeiro, segundo eles mesmos, sempre foram apenas as montanhas. Agradeço aos espectadores e patrocinadores pelo apoio que permite lançar episódios completos regularmente. Agora, vamos direto ao tema do episódio. A região montanhosa, entre Zagros e Tauro, é um dos lugares mais antigos de presença humana contínua na Terra. Foi exatamente aqui, nesses planaltos rochosos e nos desfiladeiros profundos, que por volta de 3000 a.C. viviam os gutis. Fontes sumérias os descrevem como povos guerreiros das montanhas, que desceram das montanhas por volta de 2200 a.C. e estabeleceram controle sobre a Mesopotâmia por um século inteiro, derrotando o Império Acádio, que era, aliás, a potência mais poderosa daquela época. Muitos pesquisadores acreditam que os gutis foram alguns dos ancestrais mais antigos do povo curdo. A questão da origem dos curdos é um dos temas mais controversos na história do Oriente Médio. Até mesmo a origem do próprio etnônimo não está totalmente clara. Uma das versões o associa à palavra persa kurd, que significa nômade ou habitante de tenda. Outros pesquisadores o relacionam a palavras antigas que significavam corajoso ou combativo. Mas, seja como for, uma coisa permanece inalterada. Esse povo, ao longo de milênios, viveu nas montanhas entre a Anatólia, a Mesopotâmia e o Irã. E a verdadeira era de ouro da história curda começa no século VII a.C., quando as tribos montanhosas dispersas se uniram em uma força poderosa, conhecida como o Império Medo. A Média se tornou para os curdos o berço da sua estatalidade e um símbolo de antiga grandeza. Não é à toa que justamente o passado medo é exaltado no hino nacional curdo. Os medos conseguiram unir os povos de Zagros e desafiar a mais poderosa potência daquela época, a Assíria. Em 612 a.C., as forças unidas dos medos e dos babilônios tomaram Nínive de assalto, colocando um fim à história da dominação assíria. Após a queda da Assíria, o Império Medo não durou muito tempo. Em 550 a.C., o rei persa Ciro, o Grande, anexou o reino, criando o Império Aquemênida, a primeira verdadeira potência mundial da antiguidade. As tribos montanhosas de Zagros e Tauro foram incorporadas ao império, mas mantiveram um grau significativo de autonomia interna. Os montanheses pagavam tributos, forneciam guerreiros e seguiam suas próprias leis. Na década de 330 a.C., o Império Persa dos Aquemênidas caiu para Alexandre, o Grande. Após a conquista de Alexandre e a queda do Império, a região ficou sob domínio Seleucida. Foi exatamente nesse período, aproximadamente a partir do século V a.C., que começa a aparecer de forma consistente nas fontes o nome que os historiadores associam diretamente aos curdos. Esse nome é Corduena, um pequeno reino localizado nas montanhas ao sudeste do lago Van. Corduena ficou em uma posição muito desconfortável, literalmente entre 2 fogos cruzados. Do oeste, Roma pressionava, e do leste, um novo poder persa, a Pártia, estava ganhando força. Ambos os gigantes viam essas montanhas da mesma forma, como uma zona de amortecimento e como uma fonte de guerreiros. Durante quase 3 séculos, as guerras romano-pártias periodicamente redesenhavam o mapa da região, e Corduena repetidamente se encontrava na linha de confronto. Roma queria controlar as rotas comerciais, já a Pártia não pretendia entregá-las.
E os povos das montanhas, como aconteceria repetidas vezes ao longo de toda a sua história, acabavam se tornando reféns das ambições alheias. Em 224 d.C., o Império Parta caiu. Em seu lugar surgiu um novo estado persa, o Império Sassânida, muito mais centralizado e mais agressivo em suas exigências de lealdade dos súditos. Os sassânidas adotaram o zoroastrismo como religião oficial do Estado e buscavam unificar o espaço cultural de seu império. O confronto entre Roma e os sassânidas foi um dos principais da Antiguidade Tardia, e a região montanhosa voltou a ser o epicentro desse embate. Corduena mudava de mãos repetidas vezes, era devastada, reconstruída e novamente devastada. Mas o mais importante que aconteceu no período sassânida foi que as regiões montanhosas de Zagros e Tauro adquiriram aquela configuração étnica que, em linhas gerais, se manteria até os dias de hoje. E então, no século VII d.C., veio uma força da Península Arábica que mudou para sempre a aparência da região. Em 636, os exércitos árabes derrotaram o exército sassânida na Batalha de Cadísia. Foi uma virada civilizacional. O antigo Estado persa, herdeiro de uma tradição milenar, desmoronou em poucos anos. Os árabes introduziram o Islã na região. A islamização dos curdos foi gradual, ocorrendo ao longo de séculos por comércio, casamentos, pregações e lenta infiltração nas estruturas tribais. Mas quando esse processo se completou, os curdos se tornaram alguns dos mais fervorosos defensores do Islã. Ele deu às tribos montanhosas, dispersas, uma base espiritual comum, uma linguagem teológica comum e um sentimento de pertencimento a algo maior do que o próprio clã. Isso foi importante, pois foi dentro dessa tradição que alguns séculos depois nasceu o homem que se tornaria o curdo mais famoso da história. Seu nome verdadeiro era Yusuf ibn Ayyub, mas hoje nós o conhecemos como Saladino ou Salah ad-Din, a retidão da fé. Ele nasceu por volta de 1137 em Tikrit, uma cidade às margens do rio Tigre, que hoje fica no Iraque. O pai dele era comandante militar curdo do governante seljúcida. A infância do futuro sultão foi passada em Damasco, e a juventude dele na corte de Nur ad-Din, um dos principais líderes muçulmanos da época das Cruzadas. Saladino subiu lentamente, mas de forma constante. Em 1169, Saladino tornou-se vizir do Egito, de fato o governante do país, sob um califa nominal, e alguns anos depois fundou sua própria dinastia, a dos Aiyúbidas, assumindo o comando do Egito. Saladino sabia que o mundo muçulmano fragmentado não resistiria aos cruzados, por isso começou a unificação. Síria, Mesopotâmia, Iêmen e áreas do norte da África passaram a integrar um estado que dominava grande parte do mundo árabe. E então chega o ano de 1187, a Batalha de Hattin. Saladino enfrentou o exército do Reino de Jerusalém nas colinas da Galileia e o destruiu quase completamente. E então Jerusalém caiu, a cidade que os cruzados haviam mantido por quase 90 anos. Após a morte de Saladino, em 1193, seu império se desfez entre os herdeiros, como frequentemente acontece com os estados que dependem da personalidade de um único homem. A dinastia Aiyúbida durou mais um século e meio, perdendo influência gradualmente. E então, do leste, veio uma nova onda, os mongóis. As hordas de Hulagu Khan, em meados do século XIII, atravessaram o Oriente Médio, destruindo cidades e aniquilando tudo o que havia sido construído por gerações. E as terras curdas não foram exceção, mas as montanhas mais uma vez salvaram o que podia ser salvo. As tribos se refugiavam nas montanhas, aguardavam a tempestade e retornavam depois. E quando as tempestades mongóis cessaram, uma nova força já surgia no horizonte que por vários séculos determinaria o destino do povo curdo. Na virada dos séculos XIV e XV, o Império Otomano crescia tão rapidamente que os contemporâneos mal conseguiam compreender o que estava acontecendo. Primeiro, um pequeno principado turco na Anatólia Ocidental. Depois, um império que absorveu os Balcãs. E, finalmente, em 1453, a queda de Constantinopla, um evento que mudou todo o mundo mediterrâneo. As terras curdas entraram gradualmente na órbita do Império Otomano. Os otomanos eram pragmáticos.
Eles sabiam que não era possível controlar totalmente as tribos montanhosas dos Zagros e do Tauro. Por isso, em vez de uma centralização rígida, eles construíram um sistema que às vezes é chamado de autonomia controlada. Os beis e líderes curdos mantinham o poder sobre seus territórios. Eles não pagavam impostos ao tesouro imperial na mesma proporção que outros súditos. Não precisavam recrutar soldados para o exército otomano como os outros. Em troca, eles reconheciam a supremacia do sultão, mantinham a ordem em suas terras e protegiam as fronteiras orientais do império. O acordo foi benéfico para ambos. Os otomanos queriam tampão contra os safávidas e os curdos buscavam proteção para viver sob suas leis. E por vários séculos esse sistema funcionou de modo geral, mas conflitos entre eles surgiam periodicamente. Enquanto isso, no leste, outra história ocorria. As tribos curdas, sob domínio safávida persa, viviam em condições bem diferentes. Os safávidas seguiam o islamismo xiita e exigiam uniformidade religiosa de seus súditos. Para os curdos, que eram predominantemente sunitas, isso criava uma tensão constante. É por isso que muitos líderes curdos preferiam se alinhar com os otomanos sunitas em vez do Irã xiita. No século XVIII, o Império Otomano começou a mostrar sinais de desgaste. Derrotas militares no Ocidente, problemas econômicos e o aumento do separatismo nas regiões periféricas. Os reformadores em Istambul entendiam que o Império precisava ser modernizado, mas a modernização exigia centralização. E a centralização inevitavelmente significava um golpe na própria autonomia que mantinha os curdos dentro do sistema. No século XIX, o governo otomano iniciou uma série de reformas conhecidas como Tanzimat. O objetivo era nobre: igualdade de todos os súditos perante a lei, administração unificada e exército moderno. Porém, líderes curdos viam nisso o fim de seus privilégios. O poder que eles detinham por séculos deveria passar para os funcionários enviados de Istambul, e os curdos começaram a resistir. A revolta de Bedran na década de 1840 e a revolta do Sheikh Ubaydallah na década de 1880 foram as primeiras manifestações do que os historiadores mais tarde chamariam de nacionalismo curdo. Mas isso ainda não era nacionalismo no sentido moderno. Era mais provavelmente uma resistência a reformas específicas, a restrições específicas impostas a líderes específicos. A ideia de um Estado curdo unificado estava apenas começando a se formar. Em 1914, o mundo enlouqueceu. Os impérios europeus, após décadas de ressentimentos, dívidas e ambições, travaram uma guerra sem precedentes na história humana. O Império Otomano entrou nela ao lado da Alemanha, e essa decisão acabou sendo uma sentença de morte para um Estado que existiu por 6 séculos. Para os curdos, a Primeira Guerra Mundial marcou as primeiras conversas sérias sobre ter um Estado próprio. As tribos curdas lutaram em lados diferentes, dependendo de onde estavam suas terras e de quem oferecia as melhores condições. Quando a guerra terminou em 1918 e o Império Otomano desmoronou, os antigos territórios otomanos passaram a exigir autodeterminação. E é exatamente aqui que surge o presidente americano Woodrow Wilson com seus famosos 14 pontos. Um dos princípios-chave desse documento dizia: os povos que vivem sob o domínio do Império Otomano devem ter a oportunidade de determinar seu próprio futuro. Os curdos interpretaram isso como uma promessa, e a princípio parecia que ela seria cumprida. Em agosto de 1920, o derrotado Império Otomano assinou o Tratado de Sèvres. Esse documento deveria redesenhar todo o Oriente Médio. Os armênios ficariam com o leste da Anatólia, enquanto os gregos ganhariam influência no oeste da península. Pela primeira vez na história moderna, os curdos teriam uma região autônoma, com possibilidade de independência total. O tratado afirmava que, se os curdos quisessem independência e a Liga das Nações julgasse possível o autogoverno, a Turquia teria que abrir mão do território. Foi um momento histórico. Grandes potências mundiais reconheceram oficialmente pela primeira vez a existência da questão curda. Mas o Tratado de Sèvres nunca entrou em vigor, e o motivo disso foi Mustafa Kemal Atatürk. Enquanto os diplomatas em Paris dividiam os territórios otomanos, o brilhante comandante turco organizou a resistência. Ele não reconheceu o direito dos vencedores de dispor das terras turcas.
Em vez disso, ele criou um novo exército, iniciou um movimento de libertação nacional e começou uma guerra contra os gregos no oeste, contra os armênios no leste e contra os franceses no sul. Em 1923, Ataturk saiu vitorioso. O exército grego foi derrotado e expulso da Anatólia. As grandes potências, exaustas da guerra e despreparadas para outro conflito, retornaram às negociações. E em julho de 1923 foi assinado o Tratado de Lausana, um documento que substituiu o de Sèvres. No Tratado de Lausana não havia nenhuma menção aos curdos, nenhuma palavra sobre autonomia ou autodeterminação. A promessa feita 3 anos antes evaporou, como se nunca tivesse existido. Os territórios curdos foram divididos entre 4 países: Turquia e Iraque, sob mandato britânico, Síria, sob mandato francês, e Irã. As fronteiras foram definidas para favorecer as grandes potências, ignorando como as pessoas viviam. A Turquia foi criada como um Estado, no mesmo ano em que surgiram os principais exércitos em Lausanne. Isso aconteceu na própria fundação da República. Em primeiro lugar, em Lausanne, os curdos, que representavam, segundo diferentes estimativas, de 15% a 20% da população da nova república, deveriam deixar de existir como um povo separado. Não no sentido físico, mas no cultural e político. A língua curda foi proibida em escolas, mercados, tribunais e órgãos oficiais, sendo permitido apenas o turco. Crianças que falavam curdo na escola eram punidas. Comerciantes que usavam sua língua materna eram multados. A própria palavra curdo desapareceu do discurso oficial. E os curdos reagiram com revolta. Em 1925, eclodiu a revolta do Sheikh Said, uma das maiores da história do Kurdistão turco. O Sheikh Said era um líder religioso e, ao mesmo tempo, um organizador político. Sua revolta uniu o protesto religioso contra as reformas seculares radicais de Ataturk com a demanda nacional por autonomia curda. O exército turco reprimiu rapidamente o levante, capturou e enforcou o Sheikh Said e as províncias curdas ficaram sob administração militar. Ataturk criou os chamados inspetorias gerais, zonas administrativas especiais no leste do país, onde todo o poder pertencia aos governadores militares. Isso continuou até 1952. Por quase 30 anos, as regiões curdas viveram praticamente sob estado de emergência permanente. Em 1937 a 1938, ocorreu o que entrou para a história como a Revolta de Dersim. Dersim é uma região montanhosa, na Anatólia Central, habitada por curdos alauítas, com tradição religiosa e cultural própria, recusaram-se a entregar armas e submeter-se ao reassentamento. O exército turco realizou uma operação militar que matou milhares e deportou à força os sobreviventes para o oeste do país. Décadas depois, o então primeiro-ministro da Turquia, Erdogan, chamou esses eventos de massacre e pediu desculpas, mas isso ocorreu muito tempo depois. Na década de 1970, uma nova ideologia marxista começou a se espalhar entre a geração jovem dos curdos na Turquia. Jovens ativistas curdos liam Marx e Lenin, olhavam para o Vietnã e Cuba e chegavam à conclusão de que a luta armada era a única linguagem que o governo estava disposto a ouvir. E em 1978, em uma pequena cidade no sudeste da Turquia, foi organizada uma entidade que mudaria tudo, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Em 1984, o PKK iniciou uma revolta armada contra o Estado turco. Nas décadas seguintes, esse conflito tiraria a vida de dezenas de milhares de pessoas. Milhões de curdos foram obrigados a deixar suas aldeias e se mudar para as cidades. E a Turquia declararia o PKK como uma organização terrorista. Mas por trás desse rótulo havia uma realidade complexa, pois o PKK não era apenas um grupo terrorista, mas também um movimento político que expressava as aspirações de milhões de pessoas que durante décadas foram privadas de direitos básicos. Agora vamos nos deslocar para o Iraque. Os curdos iraquianos, desde o início da existência do Estado iraquiano em 1920, estiveram em estado de conflito permanente com Bagdá. E o motivo era simples: o Iraque foi criado pelos britânicos como um Estado unitário, e nele não havia nenhum status especial previsto para os curdos.
O homem que por quase meio século personificou a resistência curda no Iraque foi Mustafa Barzani. Comandante militar e político, ele liderava levantes, sofria derrotas, ia para o exílio e voltava repetidamente à luta. Sua vida tornou-se, em muitos aspectos, um símbolo do destino do próprio povo curdo. Em 1970, parecia que um compromisso finalmente havia sido alcançado. Bagdá e os líderes curdos assinaram um acordo de ampla autonomia, mas, apenas alguns anos depois, a liderança iraquiana iniciou uma política de arabização. Os curdos eram expulsos de suas terras, famílias árabes eram reassentadas na região e os nomes das cidades e vilarejos eram alterados. A paz rapidamente desmoronou e em 1974 começou uma nova guerra. Os curdos foram derrotados, em grande parte porque sua luta dependia de apoio externo. O Irã fornecia armas aos rebeldes, mas em 1975, ao assinar o Acordo de Argel com o Iraque, Teherã de repente interrompeu a ajuda. Barzani foi forçado a interromper a resistência. Isso se tornou uma lição amarga. As grandes potências frequentemente usam os curdos como instrumento e os descartam quando deixam de ser úteis. Mas o pior ainda estava por vir, na década de 80, em meio à guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein decidiu resolver de uma vez por todas a questão curda. O que ele fez ficou conhecido como Anfal. Foi um verdadeiro genocídio. O exército iraquiano destruía sistematicamente as aldeias curdas. As pessoas eram fuziladas, enterradas em valas comuns e deportadas para regiões desertas do país. Em 16 de março de 1988, a aviação iraquiana lançou armas químicas sobre a cidade de Halabja. Em poucas horas, de 3 a 5 mil pessoas morreram. Milhares de outras ficaram gravemente feridas e sofreram consequências de longo prazo para a saúde. Esse foi o primeiro ataque químico da história realizado por um Estado contra sua própria população civil nessa escala. Após a invasão americana no Iraque em 2003 e a queda de Saddam Hussein, os curdos iraquianos se encontraram em uma situação que nunca haviam experimentado antes. O poder em Bagdá estava em ruínas. A comunidade internacional redesenhava o país e os curdos, pela primeira vez na história moderna, participaram plenamente das decisões sobre seu destino. A nova Constituição iraquiana de 2005 reconheceu oficialmente a existência do governo regional curdo. O Kurdistão iraquiano ganhou seu próprio parlamento, suas próprias forças armadas e seu próprio orçamento. A Peshmerga tornou-se o exército regional oficial. Isso não era um estado completo, mas superava tudo o que os curdos conquistaram nos 100 anos anteriores. Durante a Guerra Civil Síria, que começou após 2011, os curdos também aproveitaram o momento. Após a saída das tropas do governo do norte do país, as forças curdas ocuparam essas áreas. Assim surgiu Rojava, uma região de fato autônoma no nordeste da Síria, onde foi criado um sistema de governo incomum para o Oriente Médio, descentralização do poder, leis laicas, paridade de gênero e direitos iguais para diferentes povos. Mas logo surgiu o Estado Islâmico. Em 2014, o ISIS conquistou rapidamente vastos territórios. O exército iraquiano recuava, a coalizão ocidental se limitava a ataques aéreos, e foram as forças curdas que se tornaram a única força terrestre capaz de parar os jihadistas. Os curdos impediram o avanço do Estado Islâmico em Kobani, romperam o cerco ao Monte Sinjar, onde dezenas de milhares de yazidis estavam à beira da morte, e gradualmente expulsaram os militantes de seus últimos redutos. Em 2019, foram as forças curdas que eliminaram o último grande enclave do Estado Islâmico em Baghuz, na Síria. Os Estados Unidos armaram e treinaram as forças curdas, chamando-as de aliados-chave. Mas em outubro de 2019, o presidente Donald Trump anunciou a retirada das tropas americanas do norte da Síria, e poucos dias depois, o exército turco entrou na região. As forças curdas, que haviam acabado de derrotar o Estado Islâmico, ficaram sob ataque do exército de um país membro da OTAN. Centenas de milhares fugiram, e parte do território, libertado ao custo de milhares de vidas, foi perdida. Para sobreviver, os curdos foram obrigados a pedir proteção ao regime de Assad, contra o qual lutavam até pouco tempo atrás.
Para muitos, isso se tornou mais uma prova de que as grandes potências frequentemente apoiam os curdos enquanto isso é vantajoso e os abandonam quando a situação política muda. Hoje, o mundo curdo mais uma vez enfrenta desafios sérios. Na Síria, após a queda de Assad, a autonomia curda de Rojava se viu diante da necessidade de negociar com o novo governo. No Iraque, o governo regional curdo existe, mas enfrenta contradições internas e pressões por parte de Bagdá. No Irã, as regiões curdas se tornaram um dos centros de protestos, e na Turquia, o conflito entre o Estado e o movimento curdo já dura décadas. E é aqui que surge a pergunta: os curdos têm futuro? E a história sugere uma resposta complicada. O surgimento de um Kurdistão independente e unificado em breve é improvável. A geopolítica da região é muito complexa e há muitos países interessados em manter a situação atual. Mas a questão curda continua em aberto e seu destino será determinado não apenas pelas grandes potências e acordos internacionais, mas também pelos próprios curdos. Sua capacidade de superar as divergências internas e chegar a um acordo sobre seu próprio futuro. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau a todos!